A empresa Bayer ficou mundialmente conhecida pela criação da aspirina. Esse remédio, que aliviou as dores e febres de milhões de pessoas no começo do século XX, revolucionou a medicina moderna. Mas a mesma empresa que um dia ajudou a humanidade a combater doenças, acabaria se aliando ao regime nazista, participando de atrocidades que resultaram na morte de milhões de pessoas. Antes de se tornar uma gigante farmacêutica, a Bayer começou como uma pequena fábrica de corantes, mas o que parecia apenas mais uma empresa alemã do século XIX se transformaria em uma das corporações mais controversas da história moderna. A Bayer esconde um passado marcado por experimentos humanos, trabalho escravo, armas químicas e colaboração direta com o regime nazista. Mas como uma empresa que começou com simples tintas, conseguiu se tornar um símbolo de destruição. Esta história começa com uma amizade entre dois homens, muita curiosidade e dois fogões de cozinha. O empresário Friedrich Bayer e o tintureiro Johann Friedrich Westcott passavam horas em volta de panelas, misturando reagentes e testando combinações. Foi assim que, em meio a improvisos e experimentos, descobriram como fazer o corante fucsina. Naquela época, a Europa respirava luxo e ostentação. As tinturas sintéticas estavam em alta, especialmente a cor púrpura, símbolo de poder e prestígio entre a elite. E foi apostando nesse mercado que, em 1º de agosto de 1863, os dois fundaram a Bayer Company. Inicialmente, a empresa produzia apenas corantes sintéticos, mas o mundo estava mudando rápido. O mercado de tintas ficou saturado e, diante da falta de oportunidades, a Bayer decidiu usar seu domínio em química para explorar novos horizontes. Essa virada de chave marcava o início de uma jornada que começava com um sonho de moda aristocrática para algo muito mais sombrio. Entre 1881 e 1914, a Bayer se expandiu em ritmo acelerado, se transformando em uma empresa química com operações internacionais. Embora os corantes ainda fossem sua principal divisão, novas oportunidades de negócios começaram a surgir. E foi em 1897 que um dos seus químicos, Felix Hoffmann, conseguiu algo que mudaria para sempre a medicina moderna. Ele sintetizou o ácido acetil salicílico em uma forma estável e menos agressiva ao estômago. Nascia então a aspirina. Pela primeira vez, um remédio produzido em laboratório, com pureza padronizada, podia ser comercializado em massa. Era o início da era dos medicamentos de marca. A aspirina se espalhou pelo mundo, oferecendo alívio rápido e acessível para dores e febres que antes eram tratadas de forma rudimentar. O sucesso foi tão grande que a Bayer virou uma potência global, revolucionando não só a medicina, mas também o próprio conceito de indústria farmacêutica moderna. Esse período construiu a imagem da Bayer como uma empresa moderna, um símbolo de bem-estar e progresso. No entanto, essa reputação logo sofreria as consequências, porque depois da aspirina, a empresa não se contentou. No final do século XIX, a Bayer decidiu explorar algo novo, a heroína. Em 1898, a companhia lançou a substância, quimicamente conhecida como diacetilmorfina, como um remédio revolucionário contra a tosse intensa, dores e, ironicamente, como uma alternativa menos viciante à morfina. A droga foi batizada de heroína. Segundo relatos da época, funcionários da Bayer afirmavam que o remédio fazia os usuários se sentirem verdadeiros heróis. A substância começou a ser vendida em xaropes, pastilhas e até formulações infantis, usadas para tratar resfriados e bronquites. Durante alguns anos, médicos ao redor do mundo prescreveram heroína sem ter ideia dos colaterais. Logo ficou evidente que o composto criava dependência muito mais rápida e severa do que a própria morfina. Casos de vício descontrolado, overdose e colapso começaram a se espalhar, até que nas décadas seguintes, governos foram obrigados a restringir seu uso. Nos Estados Unidos, a heroína foi proibida completamente como medicamento, mas isto não seria o fim da ambição da Bayer. Durante a Primeira Guerra Mundial, o mundo descobriu que a ciência podia ser tão letal quanto qualquer arma de metal, e a Bayer, até então conhecida por criar a aspirina, se tornaria parte central dessa transformação. Com o início do conflito, o governo alemão mobilizou sua poderosa indústria química para sustentar o esforço militar. As fábricas que antes produziam remédios e corantes passaram a fabricar compostos tóxicos em larga escala. Entre eles, o gás cloro, a primeira arma química usada massivamente nas trincheiras europeias. No dia 22 de abril de 1915, em Ypres, na Bélgica, cilindros foram abertos e uma névoa verde-amarelada começou a avançar lentamente sobre os soldados aliados. O que parecia uma simples mudança no clima era, na verdade, um ataque químico. Em poucos minutos, homens começaram a sufocar, com os pulmões queimando por dentro, vomitando sangue, lutando por um ar que já não entrava em seus pulmões. A partir dali, o mundo entrava em uma nova era, a
guerra química. E a Bayer estava entre as empresas responsáveis por produzir o gás que transformou o campo de batalha em um laboratório. A indústria química alemã obteve lucros exorbitantes durante a guerra, mas o preço disso foi alto, milhares de soldados morreram e os que sobreviveram ficaram cegos ou com os pulmões permanentemente destruídos. Nesse meio tempo, a Bayer ainda perdeu o direito de usar o nome aspirina nos Estados Unidos. A marca se tornou genérica e deixou de ser monopolizada pela empresa, gerando um prejuízo gigantesco. Mesmo assim, ao final da guerra, a Bayer continuava forte dentro da Alemanha, pronta para entrar em uma nova fase. Uma fase em que se tornaria parte de um conglomerado no coração da máquina de guerra, ajudando Adolf Hitler. Na década de 1920, a Alemanha era o centro da química mundial. O país produzia corantes, medicamentos e tecnologias avançadas. Mas a competição internacional era selvagem, e para sobreviver, as grandes indústrias decidiram se unir. Foi assim que, em 1925, nasceu a gigante IG Farben, um conglomerado químico que reunia a Bayer, a BASF, a Hoechst e outras empresas poderosas. Um cartel industrial tão grande que, em 1926, possuía 3 vezes mais ativos do que todas as outras empresas químicas da Alemanha juntas. O IG Farben não era apenas uma fusão, era uma máquina, um organismo vivo, alimentado por dinheiro, influência e poder político, e logo encontraram um aliado à altura da sua ambição. Quando Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, a Farben foi uma das primeiras corporações a abrir a carteira. Eles doaram milhares de dólares para financiar diretamente o Partido Nazista, o suficiente para garantir um lugar de privilégio dentro do Terceiro Reich. Essa relação não era apenas de apoio financeiro, era uma troca, uma parceria. O regime nazista precisava de tecnologia, de combustível, de produtos químicos, e a Farben fornecia tudo. Em troca, recebia contratos bilionários e liberdade para operar sem questionamentos. E nessa parceria, a Bayer seria uma das responsáveis em produzir o pesticida utilizado nos campos de concentração para eliminar milhões de pessoas. Em 1939, o mundo mergulhou novamente no caos com a Segunda Guerra Mundial. A Bayer agora estava pronta para servir ao Terceiro Reich. A ausência de qualquer restrição ética permitia que empresas participassem de experimentos médicos em seres humanos. Auschwitz se tornou um palco dessa colaboração. O grupo químico construiu e operou a fábrica próxima ao campo de concentração de Monowitz. Lá, produziam borracha e combustíveis sintéticos para sustentar a máquina de guerra nazista. A gigante Farben erguia suas instalações ao lado do mais famoso campo de extermínio. E a Bayer não era apenas uma observadora, ela também participava. O complexo industrial Bunawerk, construído ao lado de Monowitz, funcionava como uma extensão da fábrica, mas também como um campo de trabalho forçado. Ali, mais de 30 mil prisioneiros eram submetidos a condições desumanas. Eles sofriam com fome crônica, jornadas exaustivas de trabalho e doenças, incluindo espancamentos e execuções. Enquanto produzia borracha sintética e produtos químicos para a guerra alemã, a Bayer e o conglomerado transformavam o sofrimento humano em lucro. Documentos e relatos comprovam que a Bayer obteve lucros significativos com o trabalho escravo. Em 1941, a Bayer participou da produção e distribuição do Zyklon B, um pesticida que se transformou em uma das armas mais letais da história. O gás desenvolvido pelo conglomerado Farben, do qual a Bayer fazia parte, era composto por ácido cianídrico, uma substância letal que mata em poucos minutos. O produto foi usado nas câmaras de gás dos campos de concentração, onde pastilhas liberavam um vapor tóxico que impedia as vítimas de respirar. Homens, mulheres e crianças sufocavam em salas fechadas. Milhões foram assassinados dessa forma. O campo Birkenau, erguido em 1941, era o epicentro desse extermínio. Projetado para 100 mil prisioneiros, possuía seções específicas para mulheres, homens, ciganos e famílias judaicas. 4 câmaras de gás com crematórios eram capazes de matar até 6 mil pessoas por dia. No subcampos, experimentos médicos hediondos eram conduzidos, especialmente por Joseph Mengele, o infame Anjo da Morte, que estudava gêmeos, crianças e pessoas com deficiência, muitas vezes matando os próprios sujeitos de teste para realizar autópsias. Relatórios descreveram que a Bayer pagava às autoridades nazistas para obter prisioneiros destinados a testes médicos. Cerca de 150 mulheres foram usadas como cobaias para drogas narcóticas, sob supervisão direta de funcionários da empresa. Um alto executivo da Bayer monitorava a fábrica de produtos químicos em Auschwitz III, garantindo que os testes fossem conduzidos de acordo com os interesses da empresa. Eduard Wirtz e Friedrich Entres, 2 médicos do campo, injetavam em mulheres prisioneiras substâncias químicas e agentes causadores de doenças como tuberculose e difteria. Sobreviventes desses experimentos afirmam que a Bayer colaborou com esses médicos nazistas. Entre as vítimas estavam as irmãs gêmeas, Eva Moses Kor e sua irmã Miriam, submetidas a testes de Mengele.
Miriam morreu décadas depois, com a morte atribuída aos danos dos experimentos. Um médico da Bayer, identificado apenas como Dr. Koenig, auxiliava Joseph Mengele registrando resultados e fornecendo informações de volta à empresa. Relatos indicam que produtos químicos da Bayer foram utilizados para avaliar efeitos de drogas e vírus, reforçando o papel direto da empresa em crimes de guerra. Após a guerra, a Bayer e outras empresas da Farben foram responsabilizadas nos julgamentos de Nuremberg. Em 29 de julho de 1948, 12 executivos foram sentenciados por assassinato em massa e escravidão. A pena máxima foi de 7 anos, aplicada ao Dr. Fritz Termeer, responsável pela fábrica Bunawerk em Auschwitz. Mesmo condenado, Fritz Termeer foi libertado em 1950 por bom comportamento. Em 1956, assumiu a presidência da Bayer. Isso mostra como esses criminosos de guerra retornaram à elite econômica da Alemanha Ocidental. Na década de 1970, a Bayer se consolidou novamente como uma potência farmacêutica, tentando deixar para trás seu passado perverso. Porém, a empresa se envolveria em outra controvérsia, dessa vez infectando pessoas com o vírus da AIDS. Nos anos 1980, a Bayer produziu o fator 8 de coagulação, um tratamento destinado a hemofílicos. No entanto, alguns lotes desses medicamentos estavam contaminados com o vírus do HIV. Para ter uma ideia, mais de 100 pacientes em Hong Kong e Taiwan foram infectados, e o número real de contaminados em outros países ainda é desconhecido. Documentos internos revelam que grandes volumes continuaram a ser vendidos. Na Argentina, por exemplo, foram vendidas 300 mil unidades, enquanto outras 400 mil foram enviadas para o extremo Oriente até março de 1985. Essa negligência demonstra que, mesmo décadas após Auschwitz, a busca pelo lucro da Bayer ainda se sobrepunha à vida humana, e isso ainda estava muito longe de acabar. Nos séculos 20 e 21, a Bayer se envolveu em uma série de escândalos ambientais de grande repercussão. Tudo isso aconteceu especialmente depois que a empresa expandiu seu império para o setor agroquímico. O primeiro grande foco de problemas começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Bayer voltou a atuar com força total na área de produtos químicos e farmacêuticos. Nas décadas seguintes, os processos começaram a se acumular, principalmente por causa de medicamentos que apresentavam efeitos colaterais graves. Mas foi no campo ambiental que as polêmicas realmente explodiram. Em 2018, veio um dos capítulos mais relevantes dessa história. A Bayer comprou a Monsanto, uma empresa norte-americana conhecida por desenvolver o herbicida Roundup, cujo principal ingrediente ativo é o glifosato. Essa aquisição, avaliada em mais de 60 bilhões de dólares, se tornou um dos maiores negócios da história da indústria química. Mas junto com a compra, a Bayer herdou algo que ela talvez não esperasse. Agricultores e consumidores começaram a alegar que o glifosato causava câncer, principalmente o linfoma não Hodgkin. As primeiras condenações surgiram ainda em 2018, quando tribunais norte-americanos responsabilizaram a empresa por não alertar o público sobre os riscos do produto. Desde então, a Bayer já destinou mais de 10 bilhões de dólares para acordos e indenizações, mesmo continuando a afirmar que o herbicida é seguro. Mas o problema não parou por aí. Além das ações ligadas ao Roundup, a Bayer passou a enfrentar acusações de poluição ambiental por contaminação de rios e solos com substâncias químicas persistentes, como pesticidas e micropoluentes farmacêuticos. Em alguns países europeus, surgiram investigações sobre resíduos de medicamentos hormonais fabricados pela empresa, que estariam afetando a fauna aquática e alterando o equilíbrio ecológico de ecossistemas fluviais. No fim das contas, enquanto muitas empresas que se aliaram ao regime nazista ainda tentam apagar o passado, a Bayer parece seguir na direção oposta. O que nasceu como um império da inovação científica acabou se tornando um dos maiores símbolos de destruição da história moderna. Outra gigante da indústria química, a DuPont, também protagonizou um dos maiores crimes do planeta, envenenando silenciosamente 99% da população mundial. Conheça essa história no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.